Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso Mulheres que Vencem. Como você está? Como está o seu coração? Como está a sua vida, mulher? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Eu quero que você grave bem esse tema aí no seu coração, no seu entendimento. O tema da nossa aula de hoje é meu relacionamento comigo mesma. É isso aí. Você que acompanhou a primeira aula e a segunda, você pode perceber que nós falamos inicialmente sobre a nossa origem em Deus, na primeira aula. Na segunda aula, nós falamos a respeito da identidade revelada, né? A nossa identidade, a nossa origem se inicia em Deus, mas ela nos é revelada com o passar do tempo, com a nossa busca, a nossa proximidade de Deus a cada dia. Então nós falamos sobre isso na última aula, quando Pedro teve ali a sua identidade revelada e ele entendeu que ele era um fragmento de pedra. Lembra da aula? Pois é. Algo muito importante para você aí na sua caminhada, entender de onde você veio e qual é o seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida aqui na Terra. Mas hoje eu quero, dentro ainda desse contexto, de entendermos melhor o propósito de Deus para as nossas vidas e entendermos também o nosso relacionamento conosco, com a gente mesma, a forma como nós nos vemos, a forma como nós nos enxergamos. Eu costumo dizer que o autoconhecimento, ele é essencial na nossa jornada como filhas de Deus, né? Não adianta eu ter uma identidade de filha, mas não entender isso, não me comportar como filha, não me amar como filha, não entender o quão preciosa eu sou diante do Senhor, não é verdade? Então eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. E para falar disso, eu convido você que está aí com a sua Bíblia, a abrir comigo lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Você que não está com a sua Bíblia em mãos, não tem problema, apenas preste bastante atenção para que fique aí guardado no seu coração. 1 Timóteo 4,16 diz assim: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que te escutam. É precioso esse ensinamento, irmãs, é precioso. Eu até estava preparando uma outra palavra, mas o Espírito Santo me direcionou a falarmos sobre isso antes de entrarmos no outro tema que o Senhor já colocou no meu coração. Por quê? Nós sabemos que Jesus ele resume ali os mandamentos em o quê? Amar ao teu Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesma. Isso é uma premissa, né? Uma premissa básica para nós que somos cristãs. Porém, nós podemos perceber que o amar ao próximo, ele está intimamente ligado, condicionado com o amor que nós temos por nós mesmas. E daí vem a importância de nos amarmos, de nos conhecermos, de nos compreendermos, para que possamos então, a partir desse amor que temos por nós, amar o nosso próximo, amar quem está ao nosso redor. E quando nós falamos de amor, nós lembramos, né, de vários versículos na Bíblia, mas o próprio Deus, ele compara, né, o amor dele com o amor de uma mãe por um filho, né? Talvez você que está me ouvindo ainda não tenha filhos, e eu te digo que quando você tiver, você vai experimentar o que é um amor sobrenatural, que não tem explicação. Quem é mãe aqui sabe. Você ama um filho independente se ele é bom, se ele é ruim, se ele obedece, se ele não obedece, né? Se ele age corretamente, se ele não age, o seu amor é incondicional. É claro que isso não pode interferir naquilo que é certo, naquilo que você deve ensinar, corrigir, enfim, falaremos disso em outra aula. Mas o amor, ele é espetacular, porque é um amor ágape, um amor que não espera nada em troca. Então Deus ele usa essa figura materna
para expressar um pouquinho do amor que Ele tem por nós. Mas o foco aqui hoje não é nem falar do amor de Deus por mim e por você, porque falaremos disso mais adiante, mas é que você mesma ame a ti mesma. Essa carta de Paulo para Timóteo, né, o apóstolo Paulo dá algumas orientações para Timóteo, que era um jovem que estava iniciando ali o seu ministério. E um dos conselhos que ele deu foi esse que a gente leu. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina, né? Então eu quero que você se atente comigo a esse cuide de você mesmo. Olha só, se nós não formos bênção para nós mesmos, como ser bênção para o outro? Nós enxergamos o outro a partir da ótica que está em nós, a partir da nossa visão, a forma como nós nos vemos. Se não nos amarmos, se não nos cuidarmos, fica impossível, né, de cuidarmos do outro. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que têm dificuldade de amar, pessoas que desconfiam de todo mundo, pessoas que não conseguem ter ali uma atitude de demonstração de amor, de afeto, de carinho. Mas na verdade não é nem porque ela não quer, muitas vezes é porque ela não aprendeu a amar nem a si mesma. E como é que eu me amo? Eu me amo cuidando de mim, né? A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, o amor que só existe em palavras não é um amor verdadeiro. Se eu amo, logo eu ajo. Eu faço algo que realmente comprove, demonstre aquele amor que eu digo ter, que eu digo sentir. O amor não é apenas um sentimento. O amor é algo prático, é algo real. Deus é amor. E isso faz com que nos movamos. Então nós precisamos dar uma resposta. Você se ama, minha irmã? Você que está me ouvindo, o que você acha? Você tem se amado? Você tem se aceitado? Você tem se perdoado? Como tem sido o seu relacionamento com você mesma? Nós, como mulheres, nós temos uma capacidade incrível de amar, de perdoar, de nos regenerar, né? Muitas vezes, muitas de nós sofremos perdas que são inimagináveis para outras pessoas e muitas de nós sofremos tais perdas e superamos, recomeçamos. Mas nessa aula eu quero te chamar a atenção para isso. Eu sei que a sua capacidade de amar os outros é grande, mas como tem sido o seu amor com você mesma? Porque se o amar ao outro ultrapassa o amor que eu tenho por mim mesma, isso vai refletir negativamente na minha vida. Isso vai em algum momento se tornar insustentável. Porque a premissa é que eu me ame primeiro e a partir do amor que tenho por mim, eu amo o meu próximo, eu ame ao outro, né? Então, nós entendemos que somos um ser tricotômico, né? Nós somos feitas de corpo, que é a nossa matéria, né? É a sua beleza. Nós somos feitos de alma, que é a sede das nossas emoções. E somos feitas também de espírito, que é o fôlego de vida em nós. Então, logo, se eu me amo, eu preciso me cuidar nessas três esferas: corpo, alma e espírito. Como eu cuido do meu corpo? Eu cuido do meu corpo quando eu invisto na minha saúde, quando eu me alimento bem. Quantas mulheres sofrendo de doenças que poderiam ter sido evitadas, de enfermidades que poderiam ter sido evitadas, porque comem de forma exagerada, se alimentam de coisas que fazem mal para a sua própria saúde. Outro dia mesmo, nós estávamos aqui conversando, eu e meu marido, e a gente estava pontuando algo muito interessante. Nós, como cristãos, nós geralmente somos contra, né, a ingestão de bebida alcoólica, né?
Mas muitos desses cristãos que se colocam radicalmente contra a ingestão de bebida alcoólica, muitas vezes tomam litros e litros de refrigerante, de Coca-Cola, né? Ingerem alimentos que são mais nocivos à saúde do que a própria bebida alcoólica. Tá entendendo, minha irmã? Então, quando nós nos amamos, nós cuidamos da nossa saúde, que é o nosso corpo, é o nosso bem-estar físico, o nosso sono, as horas de sono que nós precisamos para descansar, para estar revigorada no dia seguinte. Muitas vezes as pessoas acham que estão doentes, estressada, uma TPM constante, quando na verdade aquela TPM pode ser resultado de um cansaço excessivo, aquele nervosismo, aquele estresse, briga com o filho, briga com o marido, sai brigando com todo mundo, mas é falta de quê? De descanso, falta de uma noite de sono bem dormida. Hoje eu quero chamar a sua atenção. Ei, mulher, cuida de ti, cuide de ti. Tem muita gente que precisa dos seus cuidados, mas se você não se cuidar primeiro, como é que você vai se manter de pé para cuidar daqueles que estão ao seu redor? Não é verdade? Cuide da sua saúde. Se possível, faça exercício físico, esteja bela, se arrume, se cuide, esteja bonita para você mesma. Se olhe no espelho. Muitas de nós sofremos com crises, com falta de aceitação. Muitas de nós não nos aceitamos como realmente somos. E isso nos torna pessoas amargas, pessoas que têm dificuldade de se relacionar com o outro, mas não é por causa do outro, mas é por causa dos complexos e das feridas que estão nela mesma. Cuide de você. Esteja bem, se sinta bonita para você, para o seu marido, para os seus filhos, se sinta. Cuide também da sua alma. Como eu disse, a alma é a sede das emoções. Hoje é muito comum nós encontrarmos pessoas com ansiedade, pessoas doentes, pessoas com depressão. E por isso nós precisamos nos cuidar. Até pouco tempo atrás, e ainda existe, na verdade, pessoas que diziam que a depressão é uma doença, né? É demônios, é coisa de quem não é cristão, e isso não é verdade. Pode sim ter a parte espiritual, que nós já vamos falar logo, mas muitas vezes pode ser também um estilo de vida. Uma forma, talvez, de uma negligência consigo mesma. Tem pessoas, irmãs, que não se perdoam. Ei, seja leve. Se perdoe. Se em algum momento você falhou, se em algum momento da sua vida você errou, admite o seu erro. Peça perdão para Deus e se perdoe. Se perdoe. Se perdoe. Através do seu erro, é possível que venham grandes acertos, através da mudança gerada a partir talvez daquele erro. Lembra de Pedro na aula passada? Pois é, se perdoe. Então, muitas de nós sofremos às vezes com depressão, por falta de perdão. Às vezes, por uma vida corrida demais. A mulher hoje, ela quis assumir um protagonismo, ela quis ocupar um lugar que não é dela. Quando eu digo a mulher, eu digo em geral, eu digo as ativistas, digamos assim, o feminismo. Ele quis colocar a mulher em um lugar que não foi feito para ela. E por favor, espere, eu vou concluir, não me entenda mal. Eu entendo que a mulher, ela tem capacidade sim para executar diversas tarefas e se não for, as mais difíceis são quase as mais difíceis, porque a mulher tem uma capacidade incrível. E sim, ela consegue fazer muitas coisas com excelência, mas nós precisamos entender o nosso lugar. Nós não precisamos disputar com os homens um lugar que não é nosso. Nós precisamos viver aquilo que Deus nos chamou. Quando nós brigamos por um lugar que não é nosso, nós nos sobrecarregamos.
E eu vejo muitas mulheres sobrecarregadas. Mulheres que saíram para guerras e compraram brigas que não eram delas. Mulheres que negligenciaram um lar por opção. Porque eu entendo também que há mulheres que precisam batalhar para sustentar a casa, os filhos, enfim. Eu entendo as circunstâncias, mas eu não estou falando disso, eu estou falando dos excessos, eu estou falando de quem escolhe se ausentar do lugar que Deus te chamou para estar, para ocupar um lugar que não deveria. Então todos esses excessos, essas correrias do nosso dia a dia nos levam a um lugar de extremo desgaste emocional, psicológico, faz com que nos sintamos vazias, solitárias em meio à multidão. Talvez você tenha muitas pessoas ao seu lado e ainda assim você sente um vazio terrível. Então nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Nós precisamos fazer aquilo que nos traz alegria. Todos os dias, minha irmã, não se puna, não se culpe por isso. Tire um tempo para você descansar. Tire um tempo para você ser revigorada pelo Senhor. Tire um tempo. Você precisa disso. Você precisa ter energia. Você precisa se cuidar para estar bem. Isso faz com que você tenha a sensação de recompensa. O nosso cérebro, ele trabalha com essa sensação de recompensa. Então, tire um tempo para que você faça algo que você gosta de verdade. Eu sei que muitas de vocês que estão me ouvindo gostam de talvez ver um filme, talvez correr, talvez bater um papo com alguém, com a vizinha, né? Fazer uma visita, não sei. Ou talvez simplesmente entrar no seu quarto, fechar a porta e dormir. Mas faça algo que cuide do seu emocional, que lhe dê alegria todos os dias. Não deixa para ser feliz amanhã, ano que vem. Não, todo dia. Tire o seu tempo de alegria no Senhor. Tire o seu tempo de contemplação no Senhor. Quando você para contemplar, entender a bondade de Deus na sua vida, parar para refletir quantas coisas boas já aconteceram, o Senhor te permitiu, isso te gera gratidão. Isso faz bem para a sua alma. Isso faz bem, você se torna alegre. E o coração alegre faz o quê? Formoseia o rosto. Quando você está alegre, você está mais bonita. Quando você está alegre, você está vistosa. Então, cuide da sua saúde emocional. Se precisar de ajuda clínica, ajuda médica para isso, ajuda profissional, faça isso também. Mas se cuide. Você precisa estar bem. E o último é o espírito, mas não menos importante. Cuide do seu espírito. Alimente-se da palavra de Deus. Procure conhecê-lo mais e mais a cada dia. Procure estar com o Senhor no seu secreto. Se permita ser lapidada por Ele, ser transformada por Ele. Entregue os seus fardos. Sabe aquilo que você não consegue fazer com as suas mãos, com a força do seu braço? É isso mesmo. Corre para o seu quarto, fecha a porta, dobra seus joelhos e fala: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Minha irmã, não queira carregar um fardo além da sua medida. Você vai sofrer, você vai ficar doente. O nosso espírito, ele precisa se alimentar daquilo que vem do alto, porque o nosso espírito veio dele. Né? Nós estamos aqui na terra, mas o nosso espírito não é daqui. Como eu disse lá na primeira aula, nós estamos aqui, mas voltaremos de onde viemos, que é dele. Então alimente o seu espírito. Faça isso. Quantas vezes nós precisamos dizer para nós mesmas: ei, aquieta-te, alma, dentro de mim. Aquieta-te. Por que está inquieta? Por que está ansiosa? Aquieta-te dentro de mim. Espera em Deus. Espera em Deus, confia nele. Até aqui ele tem te sustentado. Sabe, queridas, eu tenho aprendido algo. Eu posso fazer e devo fazer aquilo que é ordinário, aquilo que me é permitido, aquilo que está nas minhas mãos para ser feito. Mas o extraordinário, esse eu espero do Senhor. Porque talvez você esteja se culpando por algo que não está na sua alçada de resolver.
E quando você faz isso, você está sendo cruel com você mesma. Não faça isso. Não faça isso. Entregue para o Senhor aquilo que só Ele pode fazer. Cuide do seu jardim. Já ouviu aquela frase? Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que diz, né? Para você não tentar atrair. Se você quer atrair as borboletas, plante o seu jardim, cuide do seu jardim. É mais ou menos isso. Plante o seu jardim. Cuide do seu jardim e as borboletas virão naturalmente. É isso que você precisa fazer. Você precisa se amar, você precisa se cuidar. Todas nós temos pontos fortes e pontos fracos. Pontos que são as nossas qualidades, a nossa referência. Mas temos também pontos em que precisamos ainda nos aperfeiçoar, sermos trabalhadas. E isso é um processo, o qual nós precisamos nos submeter. Não há como fugir disso. Mas entenda uma coisa, a sua personalidade, ela é um presente de Deus. Tem mulheres que são muito falantes. Tem mulheres que já são caladas, quase não falam. Tem mulheres que são bravas. Tem mulheres que já são pacíficas até demais. E isso é um presente único para você. É o que te diferencia das demais. Então não se puna pela sua personalidade. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa apenas lapidar a sua personalidade. Permitir que Deus te transforme. Como você faz isso? Primeiro, conhecendo a ti mesma. Lembra? Timóteo, conheça a ti mesmo. Timóteo, cuide da sua vida, cuide de você. Se analise. Conheça seus pontos fracos. E quando você conhece os seus pontos fracos, você leva diante de Deus e fala: Senhor, eu estou exagerada nisso. Tem mulheres que são bênção de Deus, mas se juntar numa rodinha já quer fazer fofoca. Esse é o ponto fraco dessa mulher. Talvez ela é uma bênção em tudo, mas precisa ser lapidada nisso. Então você precisa se conhecer e admitir aonde você precisa ser tocada. Isso me lembra de Isaías, né? Senhor, eu tenho lábios impuros. E aí o anjo vem com uma brasa e toca nos lábios dele. Ei, mulher, aonde você admitir que precisa ser tocada, assim o Senhor fará na sua vida. O Senhor vai te tocar naquilo que precisa ser lapidado. Não é para você se punir, não é para você se inferiorizar, se achar menos, desprezível, se desamar. Não! Mas é para você ser aperfeiçoada nele. Então se cuide, se conheça e se cuide, se ame. Cuide de você, cuidados pessoais, cuidados básicos do dia a dia. Cuide das suas vestes. Você sabia que as suas vestes também falam muito de você, sobre quem você é? Falaremos disso um outro dia, com mais detalhes. Mas, eu já te adianto, a forma como você se veste revela o que está dentro de você. Teve um dia que um aluno, no meu trabalho me perguntou se roupa revela caráter. E eu falei para ele que não. Caráter, ele me perguntou na verdade se roupa define caráter. E eu respondi para ele, não, roupa não define caráter, mas caráter define roupa. Como você deseja ser vista? Você deseja ser vista como uma mercadoria? Ou você deseja ser vista como uma mulher preciosa que sabe o que carrega? É necessário ter esse entendimento para você saber como se vestir, como se proteger, como se guardar, para que você não atraia para você olhares ruins, problemas, inveja, às vezes por causa de uma forma de vestir. Redes sociais, o que você anda postando nas suas redes, quanto tempo do seu dia você anda perdendo, digamos assim, com as suas redes sociais. Ei, se ame, se valorize, se cuide, você é preciosa.
O Senhor colocou algo muito precioso dentro de você e precisa ser valorizado. Talvez você esteja me ouvindo agora e ainda se perguntando, né? Você, enquanto eu falo, você vai se avaliando. E talvez você tenha chegado à conclusão de que você ainda não se ama verdadeiramente. Mas é tempo de começar. Essa aula foi gravada especialmente para você. Recomece se amando. A partir daí, o amor ao próximo vai ser natural. Até no meio congregacional, na sua comunidade de fé, onde você está inserido, para que você ame as outras irmãs, os irmãos, você precisa se amar. Você precisa disso. Sabe, irmãs, no reino de Deus, tudo vem primeiro de dentro de nós. É impossível eu oferecer algo que não está dentro de mim. O amor que eu tenho para te oferecer é porque ele veio primeiro para mim, para minha casa. E aí sim ele transborda. Quando nós oferecemos algo que não vem de dentro de nós, esse algo não é verdadeiro e logo não vai se sustentar. Então se conheça, se ame, se valorize. Você sabia que o diamante é um carvão que foi submetido à pressão? Passou pelo processo, depois foi lapidado e se tornou a pedra preciosa que é. Eu quero te dizer que você é esse carvão. Talvez algumas aqui já estão até com brilho de diamante, mas tem algumas que ainda estão em processo como um carvão, algo que ninguém dá valor, algo que não apresenta beleza nenhuma. Mas que se for passado pelo processo, vai ser lapidado, se permita ser lapidada para se tornar um diamante precioso nas mãos do Senhor. Se permita, o que você tem dentro de você é precioso e precisa vir para fora. Precisa vir para fora. Se ame, entenda o seu valor. Que você possa hoje fazer as pazes com você mesma. Se você talvez não tenha se cuidado como deveria, talvez a sua saúde, talvez você tenha se abandonado por causa dos filhos, por causa do trabalho, por causa dos estudos. Hey, volte a se cuidar, se cuide, se organize, faça um planejamento, uma gestão do seu tempo, mas você precisa se cuidar. Ok? Você precisa se cuidar. Você precisa fazer as pazes com você mesma, se amar. E através desse amor que você tem por ti mesma, florescer, amar o próximo. Paulo diz assim, olha, cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina. Né? Então você cuida de você e automaticamente aquilo que é gerado em você, você transmite, você compartilha com cuidado. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo quanto aos outros. Tá entendendo o princípio? Primeiro você e a partir de você os outros. O que Deus faz, Ele faz primeiro em você e a partir de você transbordará em outras vidas. Amém, querida? Guarde essa palavra no seu coração para essa semana. Se ame. Você já descobriu que é filha? Você já descobriu que você é um fragmento de pedra, que você faz parte daquilo que Deus está construindo? E agora você precisa valorizar tudo isso que Deus depositou em você, para que você flua no propósito do Senhor. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar por mais esse momento precioso com as minhas irmãs, Pai. Ah, Jesus, obrigada. Que nesse momento o Teu Espírito Santo visite cada uma delas aonde elas estiverem, trazendo a convicção da preciosidade que elas são diante de Ti. Que elas se sintam amadas por Ti e através desse amor que elas também se amem. Que a partir de hoje elas se cuidem. Aquelas que não se cuidavam, que comecem a se cuidar. Aquelas que já se cuidam, que se cuidem mais e comecem a compartilhar desse cuidado com o seu próximo. Jesus, nos dê equilíbrio. Faça-nos equilibradas em nossas personalidades. Nos faça equilibradas
Pode nos lapidar, Senhor, e tirar os excessos da nossa vida. Nós não queremos excessos em nada, nós queremos o equilíbrio perfeito que o Senhor tem a nos oferecer. Ah, Jesus, nos dê sabedoria, porque nós queremos viver e viver em abundância, Pai. Que essa mulher que me ouve agora, que ela desfrute da alegria e da bondade que há no Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, querida? Amém? Até a nossa próxima aula e eu te vejo em mais um Mulheres que Vencem. Um abraço.